como texto fundamental está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 15 e 16. E eu convido todos os irmãos que estão nas suas igrejas conectados conosco, podem permanecer assentados mesmos, mas vamos ler esse texto reverentemente na presença do Senhor. Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16. O texto está projetado aqui na tela e nós vamos ler juntos, todos juntos, nas igrejas, aqui no Manaim de Domingos Martins e outros Manaíns. Comigo. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, o nosso assunto, ele apresenta Jesus Cristo como o cabeça de um corpo que nós conhecemos pelas cartas de Paulo, de 1 Coríntios, de Efésios, como o corpo de Cristo. A analogia que Paulo faz da igreja é: a igreja tem um comando. Que comando é esse? A cabeça. E esta cabeça é associada ao governo do Senhor Jesus Cristo, a essa igreja que é o seu corpo. E assim como Jesus está vivo, nós temos visto isso aqui nesse seminário, e as igrejas nos seus cultos têm participado disso em cada culto, em cada momento. Jesus se apresenta vivo através do seu Espírito Santo. Então, este corpo é vivo. Esse corpo tem o sangue de Jesus correndo na sua veia, nas suas veias, ou seja, o Espírito Santo operando, e ele é o cabeça, ele é o governo, e ele não abre mão disso. Então, o texto nos fala que para que esse corpo cresça, ele precisa estar com os seus membros bem ajustados, e ele usa aqui a expressão que nós acabamos de ler, a justa operação de cada parte. A justa operação de cada parte. Então, quando nós falamos de crescimento do corpo de Cristo, a igreja cresce, e para nós o interessante não é somente o crescimento numérico, nós vamos ver durante o nosso estudo, mas sim o crescimento de entendimento de obra, de comprometimento. O crescimento da obra da igreja passa pela justa operação de cada parte. Ou seja, nós como membros deste corpo precisamos estar cooperando e estar comprometidos com este corpo. Então nós vamos, no decorrer da escola bíblica, mostrar para os irmãos esses detalhes. Então, o corpo bem ajustado, com cada parte fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, vai proporcionar o crescimento do corpo. Isso é muito importante. Deus nos chamou, cada um de nós para uma função. Nem todos podem estar aqui à frente, nem todos podem estar cantando, louvando ao Senhor, no grupo de louvor, nem todos podem estar orando, mas todos nós somos membros do corpo, e nós aprendemos isso desde a aula de principiantes, né? Isso nas igrejas são pregado, essa mensagem é pregada muito claramente, que Deus nos chamou como membros desse corpo, e todos os membros têm uma importância vital. Nenhum membro é mais importante do que o outro. Todos nós temos uma importância fundamental no crescimento do corpo de Cristo. Mas a palavra nos fala que nós devemos estar ajustados. Esse corpo não está isolado, um membro para cada lado. Não, esse corpo está
aqui diz assim: ligado pelo auxílio de todas as juntas. Não tem sentido eu dizer, olha, você viu o pastor fulano de tal? Eu vi, ele estava ali na cantina, a perna dele estava ali na cantina. Não tem sentido isso, né? A perna dele estava na porta da igreja, não. Por quê? Porque quando nós falamos de corpo, nós estamos falando da ideia de conjunto. E um membro fora do corpo, ele não sobrevive. Quando nós falamos de corpo de Cristo, nós estamos falando de corpo vivo. Então os membros têm que estar ligados a esse corpo e perfeitamente justos, ajustados e juntos, cada um na sua função, para o crescimento do corpo. Muito bem. Falamos, né? A cabeça é que comanda. Então, na prática, o que significa isso para nós? Os irmãos das igrejas, na escola bíblica, nós aqui ao vivo de Domingos Martins, nesse dia 28 de setembro. O que significa isso para nós? Quando é que a cabeça comanda e o corpo obedece? É quando o Senhor traz as revelações dele. Olha, o Senhor revelou, e o conselho presbiterial geralmente coloca isso numa circular, distribui para todas as igrejas. Quando que o corpo ele está ajustado e obedece, e ele está ligado a esse corpo? Quando ele obedece. Então, a coisa mais simples é obedecer a uma revelação. Faz parte do fundamento dessa obra. Os fundamentos desta obra estão preservados na nossa doutrina. Essas doutrinas básicas que estão sendo ensinadas na nossa escola bíblica dominical, domingo após domingo, é para fortalecer essas doutrinas. E uma delas é a obediência. Como é fácil obedecer às revelações do Senhor, né, irmãos? O difícil é a gente contestar. Quem teve a revelação? Por que isso? Qual o motivo? E isso não faz parte da nossa essência de obra, né? O servo e a serva desta obra não contesta a revelação. Ele obedece à revelação, porque a revelação vem da cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o comando desta obra. Essas aulas que estão sendo dadas, o Senhor disse que nessas aulas de doutrinas básicas, isso lá antes, foi na primeira aula, eu me lembro que o Senhor disse isso, que estaria visitando os lares das igrejas, né? Os irmãos, nós aqui que estamos reunidos nos Manaíns, libertando, curando, dando um novo momento de vida espiritual. Então nós estamos dentro da mesma orientação. Quem falou isso? Foi o Senhor Jesus. Ele deu uma revelação, e não foi uma revelação a um grupo de pastores, não. A revelação veio do corpo. Que coisa maravilhosa. É isso que nós vivemos, é isso que nós estamos acostumados. O que nós não estamos acostumados é um membro fora do corpo. Isso nos assusta, até fisicamente, né? Se alguém sofrer um acidente e tiver um braço jogado no asfalto e o corpo do outro lado, isso é pavoroso, é horrível. Mas nós não temos esse costume, né? A nossa vida espiritual, o nosso entendimento de obra, ele passa por essa doutrina básica, que é a doutrina do corpo. Muito bem, essa é uma parte introdutória, meus irmãos. Os irmãos já ouviram isso na aula de principiantes, mas é uma recapitulação. Vamos então ao primeiro ponto do nosso estudo desta manhã. Eu quero ler com os irmãos, antes de citar Atos 3, eu quero ler o texto de Atos 3, de 1 a 11, sentados mesmos, os irmãos das igrejas nos acompanhem. Atos 3, de 1 a 11, eu vou fazer a leitura aqui, por causa da gravação, mas os irmãos podem ler comigo, que é o nosso texto de estudo que mostra a importância do corpo na igreja primitiva. Eu vou começar a ler, os irmãos podem me acompanhar. Atos 3, eu vou esticar até o 11, de 1 a 11. Amém? Acharam? Amém? Estão acordadinhos? Amém? Nas igrejas? Amém? Amém. Vamos lá. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Podem ler comigo. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias
punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Verso 11: e agregando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Então, meus irmãos, nosso item 1 é esse: subiam juntos ao templo. Qual é a parte importante? Eram 2 apóstolos, eles tinham um ministério da palavra. O ministério da palavra, quando eles levantaram os diáconos em Atos capítulo 6, houve uma declaração: nós, porém, nós, os pastores, os ministros da palavra ali, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então a oração faz parte do ministério da palavra. Nós, pastores, temos consciência disso. Sabemos que sem oração não tem poder, Lembram? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eles sabiam disso, que precisavam orar. E eles foram juntos. Vejam, não havia disputa entre eles, não havia animosidade. Um não queria ser maior que o outro. Não, eles estavam ali juntos. Eles tinham um compromisso de oração. Eles tinham uma coisa que nós aprendemos na palavra de Deus e na obra de Deus, que é comprometimento. O governo, meus irmãos, envolve disciplina, envolve obediência. A igreja como corpo envolve governo, disciplina e obediência. Eu vou repetir: a igreja como corpo envolve governo, disciplina e obediência. Os nossos cultos começam pontualmente. Eles estavam indo ali num horário marcado. Não foi a hora nona mais 5 minutos, ou a hora nona mais 10 minutos, ou a hora nona do horário brasileiro, ou de relógio grande, ou de relógio pequeno. Não, é hora nona. Nós temos um compromisso, nós temos os nossos horários. Os irmãos observaram aqui a pontualidade, por respeito aos nossos irmãos que levantaram cedo, estão na escola bíblica dominical. Os nossos cultos são pontuais. Nós temos um comprometimento, é disciplina. Por que isso? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque o Espírito Santo nos ensinou, e Ele requer isso de um corpo bem ajustado. O corpo bem ajustado é isso também. A igreja como corpo atende às revelações do Senhor. Eles tinham entendimento do chamado deles. Eles eram apóstolos. Eles não podiam falhar naquele compromisso. Olha, nós estaremos às 9 horas lá para orar no templo. Eram os apóstolos que iriam lá. E Deus usa isso, meus irmãos, porque quando nós somos comprometidos, disciplinados, obedientes, Deus usa todas essas coisas, mesmo na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, nos nossos erros e falhas. Deus abençoa os ministérios, Deus abençoa o servo, a serva, nas suas atividades na igreja local. Nós temos certeza disso. Então, cada função exercida por um membro deve revelar todo o seu comprometimento e zelo com a edificação do corpo.
inclusive nas coisas mais simples, né? Às vezes é a limpeza da igreja, às vezes é o cuidado com o vaso, né? Com a toalha naquela semana do aniversário da irmã, o zelo com a calçada, né? Ali o passeio onde os irmãos vão chegar, o cuidado com o estacionamento e, sobretudo, o zelo espiritual. Nós estamos falando de coisas materiais, mas o nosso comprometimento espiritual, o cuidado com a ovelha que faltou. Pastor, fulana já faltou 2 cultos seguidos, será que ela não está doente? Vamos pedir para uma irmã ligar. É a visita, é a assistência. Meus irmãos, cada um sirva ao Senhor naquilo em que foi chamado. Subiam juntos ao templo. Nós vivemos essa experiência nessa obra. Uma das coisas que nos chamou a atenção muito, há muitos anos, quando nós conhecemos essa obra, foi o viver no corpo. Eu não conseguia entender como que uma instrução alcançava todas as igrejas, e nós éramos em poucos na época. Hoje nós somos em muitos, e nós temos esse veículo maravilhoso que é o satélite, as nossas escolas bíblicas recebendo todos os domingos a mesma palavra. O nosso povo agrega as suas informações, né? Porque são juntas, é um corpo ajustado, é um corpo que tem um só propósito. Nós não, como os 2 apóstolos aqui, nós não temos um propósito de contestação. Não, eu vou lá na igreja porque eu achei um ponto aqui e eu quero dizer não, eu quero contestar. Não, nós temos essa liberdade de discutir a palavra, de conversar, de participar, e isso é feito nas nossas aulas, nas aulas dos jovens, dos obreiros, mas visando um bem comum, né? Nós entramos na nossa escola bíblica, nós vamos sair alimentados com ela, porque a palavra de Deus vai nos alimentar. Nós não vamos sair confundidos, não, mas aquele irmão levantou um outro ponto, não, nós estamos num só propósito. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração. E o que nos faz, meus irmãos, ter esse entendimento é a oração, é a atuação do Espírito Santo. Porque se deixar, cada um de nós aqui tem uma ideia, cada um de nós vai falar uma coisa, cada um de nós tem um propósito, mas isso na carne. No Espírito, quando nós estamos em oração, quando nós estamos debaixo do governo, que é o cabeça, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, que é o dono desta obra, nós obedecemos e somos ricamente abençoados com isso. A nossa doutrina é firmada. Vamos para o segundo ponto, está no verso 4 de Atos 3, né? Diz aqui o texto, leiam comigo, só essa parte. E Pedro com João, observem, novamente, os 2 juntos, Pedro com João, fitando os olhos no necessitado, disse: olha para mim. Não, olha para nós. Por que olha para nós? Porque Pedro não estava ali defendendo a sua capacidade de pregador. Ele tinha pregado há pouco tempo. No dia de Pentecoste, 3.000 almas tinham se convertido. Ele podia dizer: não, agora o pregador vai falar. Mas ele não disse isso. Ele se colocou ali junto com João, porque ele sabia a sua posição. Ele era um evangelista. O Senhor Jesus tinha dado uma palavra para João, que ele ia se revelar a João. E como se revelou no livro do Apocalipse, nós acabamos de ouvir a aula aqui agora há pouco, revelações extraordinárias. Deus usou a Pedro, Deus usou a João, Deus pode usar você, Deus pode usar o outro. João, o apóstolo do amor. Que diferença de Pedro, que diferença de Paulo, né? Um homem culto, sabedor de letras, mas Deus usou também a Paulo. Quando ele pegou tudo aquilo que ele possuía, ele disse: olha, isso aqui não serve para nada, isso aqui serve muito pouco, serve para esterco, né? das plantas, serve para adubo, para fertilizante. Então, meus irmãos, mas Deus usa o conhecimento de um, Deus usa a habilidade de outro, Deus usa a humildade de outro, porque nós somos corpo de Cristo. Não dá para ter um destaque. Olha, o líder, o pregador, o evangelista, o movimentador das massas.
Nós não vivemos assim, meus irmãos. Aliás, é uma grande característica desta obra. As pessoas entram nos nossos cultos diferentemente de como nós entrávamos nas igrejas, né? Buscando uma bênção. Nós olhamos o todo, né? A mente do coxo espiritual busca isso, busca salvadores. Entra numa igreja e diz: quem é o líder? Eu quero conhecer o chefe. Quem é o que manda? Quem é o dono? Olha, então vamos em tal igreja que tem um pregador de fora aí e tal. Chega lá, são os chamados cata-bênção, né? Eu já fui cata-bênção antes de conhecer essa obra. Tem um pregador ali que faz milagre. Juntava um grupo de jovens e ia lá, vamos lá ver. Chegava lá, nada acontecia, ficávamos frustrados. Voltava: onde é que tem outro pregador aí? Vamos atrás dele. E eu sei que deve ter companheiros hoje da minha idade que se lembram disso, lá na nossa terra. E certamente nas igrejas, né? Alguns já passaram por essa experiência. Olha, o pregador poderoso, vamos lá. Mas um dia, meus irmãos, nós conhecemos esta igreja, nós conhecemos esta obra que é corpo. E quando eu cheguei aqui a primeira vez no Manaim, eu queria saber o nome daquele que tinha pregado, mas aí ninguém me falava. E depois eu queria saber o nome do outro, porque a segunda mensagem foi melhor que a primeira. Depois eu queria saber o nome do terceiro, ninguém me falava nada. Eu falei: essa obra é diferente. E é diferente, meus irmãos, porque não nos interessa saber o nome de A, de B e de C. Interessa saber que há um governo. Cristo é a cabeça, Ele é o comando, Ele que dá as ordens para o corpo. E nós, como membros ajustados, cada um na sua função, nós cooperamos para que esse corpo permaneça vivo. E mais do que isso, que ele cresça uniformemente. Não tem sentido eu chegar aqui e com um braço maior do que o outro e dizer: não, é porque esse braço é mais importante do que esse outro. Não tem sentido, vai haver uma deformidade. Assim é na igreja fiel do Senhor. Assim nós que entendemos esta doutrina maravilhosa, né? Me lembro nessas igrejas em que ia, muitas vezes você ia lá e dizia, às vezes o pregador ia bem, você dizia: mas que pregador maravilhoso! Mas aquilo só alimentava, porque a mensagem, quando ela é intelectual, ela tem teologia, filosofia, ela alimenta só a mente. Mas você sai vazio, você sai vazio. Que pregador maravilhoso! Mas quando nós entramos nos nossos cultos, numa escola dessa, num seminário como passamos esses dias, termina o culto, termina a aula, termina a mensagem, você só tem uma declaração a dizer. Você diz: que Jesus maravilhoso! Eu estou amando mais ao Senhor Jesus, eu estou mais próximo dele. Não importa quem foi, se foi Pedro, se foi João, o que importa é que o milagre foi feito. Aquele homem saiu dali perfeito, né? Porque ele teve uma experiência na porta chamada Formosa. Essa porta, meus irmãos, nós entramos por ela todos os dias quando entramos no nosso culto. Essa porta formosa é aquilo que o salmista diz no Salmo 45: é o mais formoso dentre os filhos dos homens. Essa porta é o Senhor Jesus. Ele é a porta que nós entramos, saímos, achamos alimento para as nossas almas. Então, olha para nós, fitando os olhos nele. Isso aconteceu. O nome do Senhor Jesus deve ser glorificado. O livro de Apocalipse diz lá no capítulo 4, verso 11, diz: tu és digno, só tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor, pois tu criaste todas as coisas. Então a glória não é do homem, a glória é do cabeça, que é o Senhor Jesus. Terceiro ponto para nós acelerarmos aqui: entrou com eles no templo. Leiam comigo o verso 8, vamos lá. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Por que ele não foi para a casa dele? Ele podia ter ido, né? O pastor Maurílio falou agora há pouco sobre esse milagre aqui. Ele podia ter ido para a casa dele, contar: não, eu vou contar para os meus parentes, para a minha família, aqueles que me trazem todo dia aqui. Não, eu fui curado. Não, ele entrou no templo. Por certo, né? A Bíblia não diz isso, mas por certo ele via muitas pessoas entrando tristes, saindo
felizes, entrando preocupadas, saindo libertas, né? Como nós nos nossos cultos. Então ele queria saber o que estava acontecendo lá dentro. Ele podia ouvir alguns cânticos de longe, mas ele estava na porta, ele estava longe, estava fora. Mas quando ele recebe a bênção da cura, meus irmãos, em nosso meio, tem sempre um propósito. Não é exaltar aquele que orou, não é dizer que nós temos curas em nosso meio, que nós sabemos disso. O Espírito Santo opera em todos os cultos. Ele cura, ele pode estar curando agora nas igrejas, ele pode estar curando agora aqui, mas tem sempre um objetivo final, ou é a edificação, ou é a salvação de vidas. O Senhor tem esse propósito, e no caso desse homem, era a sua salvação. Ele precisava ter uma experiência, ele precisava entrar no templo, ele precisava fazer parte do templo, ele precisava entrar na igreja fiel, como membro, como aquele que coopera. Então, meus amados, aconteceu isso. Ele entrou no templo. Ele podia ter sido levantado e saído, mas ele entrou, como nós um dia entramos quando fomos salvos. Nós choramos, nos quebrantamos, confessamos os nossos pecados, e o Senhor nos fez entrar nesse templo, entrar no corpo, como juntas, né, bem orientadas, bem ajustadas na presença do Senhor. Então o sinal foi usado pelo Espírito Santo. Pedro tinha pregado, 3.000 almas tinham se convertido. Agora ele foi lá para o alpendre de Salomão. O coxo, o ex-coxo, entrou no templo, todos viram, ficaram assombrados. E o verso 11, eu fiz questão de ler, diz: e apegando-se ele a Pedro e a João. Ele podia dizer: não, meu assunto aqui é ficar com Pedro, porque foi ele que fez o milagre. Não, ele já se converteu com entendimento de corpo, entendimento de obra. E é isso que acontece conosco, meus irmãos. Quando nós entramos numa igreja nossa, nós já temos esse entendimento. Cristo é o cabeça, nós somos corpo bem ajustado, nós o amamos, nós o servimos, nós queremos estar onde Ele nos colocou. Claro que queremos crescer, mas crescer como um corpo bem ajustado, sem isolamento, sem destaque pessoal, nada disso. Um só comando, apacentado no corpo. Agora, o texto é interessante, meus irmãos, porque ele fala de crescimento. Lá o texto de Efésios que nós lemos, fala de crescimento, né? O crescimento para edificação. Nós queremos crescer, como dissemos no início, mas nós queremos crescer ajustado. Imagine, né? Um crescimento anormal, ele sempre entristece os pais, entristece a família. É uma pessoa que sempre pode causar uma certa preocupação. Então aquilo que é normal dentro de um crescimento do corpo, é um crescimento uniforme, saudável. Então nós precisamos crescer no conhecimento da palavra. E nós queremos dizer uma coisa aqui para os irmãos que estão na escola bíblica dominical: convidem os outros que não participaram, que não estão participando porque talvez o horário é um pouco cedo. Meus irmãos, vale a pena nós termos esta palavra em mãos. Digo isso aos irmãos também dos Manaíns, aos irmãos aqui de Domingos Martins. Vale a pena nós levantarmos com a palavra de Deus na mão e pedirmos ao Senhor para que nós amemos a palavra a cada dia mais. Nós vamos crescer para baixo, né? Crescer no conhecimento, fortalecer a nossa fé, defender a nossa fé. Nós temos uma doutrina nessa obra, eu não me canso de dizer isso: nós não devemos nada para nenhuma denominação. A doutrina da nossa igreja, da Igreja Cristã Maranata, é uma doutrina sólida, é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que traz o conhecimento bíblico e tem uma coisa adicional que muito poucos têm, que é a revelação do Espírito Santo. Nós queremos ouvir, nós somos ávidos por ouvir a revelação do Espírito Santo. Nós queremos que a nossa mente não seja alimentada por uma cultura bíblica apenas. Nós queremos que a revelação venha e alimente a nossa alma. É o que está acontecendo nesses dias nos Manaíns e nesse dia na escola bíblica. Não é só o entendimento intelectual, mas é o entendimento da revelação. Quando a revelação encaixa no nosso coração, nós não resistimos.
nós dizemos glória a Jesus, aleluia Senhor, nós entendemos a tua palavra, e é isso que nós insistimos, né? O crescimento é para baixo no conhecimento, mas é para cima também na graça, com moderação, né? Os nossos cultos não são cultos gelados, frios, mas também não pode ter excessos, nós temos os nossos limites, né? Nós entendemos assim, né? Muitos aqui vieram de renovação, eu vim de renovação, estava acostumado com a gritaria, mão para cima, bate pé, bate cabeça. Quando eu vi na igreja da obra, eu falei, é isso que eu quero, é essa bênção, né? É essa bênção que eu quero, é isso que eu almejo no meu coração, e eu sei que muitos estão aqui hoje por conta desse governo do Espírito Santo, dessa disciplina. Ah pastor, mas tem hora que eu quero dar o meu glória a Deus. Eu também, né? Nós também, nós amamos isso, e é muito bom. Agora, tudo dentro de um equilíbrio. Obra é isso, né? Obra é equilíbrio. Se daqui a pouco a gente tiver igual a todo mundo, que diferença faz a revelação? Não faz diferença nenhuma. Qual é o nosso diferencial, meus irmãos? É o governo do Espírito Santo, é o governo de Cristo sobre todas as coisas. Então, nós estamos na liberdade do Espírito, ninguém aqui está tolhindo os irmãos de fazerem nada, nós somos servos da mesma obra, estamos na mesma revelação, mas tudo tem que ser com decência, ordem, disciplina, mas com o coração aberto, né? Com o coração aberto, glorificando ao Senhor. O Senhor move o nosso coração, nós vamos dizer, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele está presente aqui conosco, né? Então é isso que nós queremos. Agora, por fim, eu quero encerrar uma coisa importante que nós temos ouvido, meus irmãos, um assunto complementar aqui, é o compromisso com a igreja local. Eu falei do crente cata-bênção. O que é o crente cata-bênção? O crente cata-bênção diz assim, ó, né? Tem o pregador lá, você corre lá. Agora, vamos falar sobre... isso se refere a outras denominações, que nosso objetivo aqui não é criticar ninguém, nem tampouco falar das denominações outras, porque muitos de nós fomos abençoados antes de chegarmos aqui. Agora o objetivo é mostrar aos irmãos que nós vivemos de forma diferenciada. Nós temos um compromisso com a nossa igreja local. Ela tem um endereço, ela tem um pastor, ela tem um grupo de intercessão, ela tem um grupo de louvor, ela tem um grupo de jovens, um grupo de senhoras que ora toda quarta-feira, tem os 5 minutos de oração, tem a classe das crianças que os nossos filhos, os nossos netos participam. Ela tem um endereço, é a igreja local. Então qual é o perigo nosso? Agora nós estamos falando para os nossos membros, não é o cata-bênção. O cata-bênção ficou, né? Nós hoje já achamos a nossa grande bênção. Agora é outro, se me permitem, é o crente turista. Ele quer visitar outras igrejas nossas. Falar baixinho aqui para ninguém dizer que eu falei, né? Pastor fulano vai estar naquela igreja, vai levar o grupo de louvor, vai levar o quinteto, sexteto, vai levar o banda, vamos para lá, vamos para lá. A igreja enche aquele culto maravilhoso. Aí um outro olha para o outro e diz assim: isso é que é culto, não na nossa igreja. Então o crente turista, eu vou dizer aqui aos irmãos, foge dele. Tenha medo do crente turista, porque eu sei que os irmãos aqui já fizeram turismo. Quando você vai numa cidade fazer turismo, o guia turístico só mostra as coisas boas, né? Aí você muda para lá, de repente fala: mas eu não sabia que tinha essa comunidade aqui, não sabia que tinha bandido. Meu amigo, mas você era turista, né? Agora tem os seus problemas também. Então, meus irmãos, crente de obra não é turista. Ele está ligado a um corpo. Ele tem um pastor. Vamos ler esse texto. Esse texto deixa muito claro, olha só. Agora eu quero que todos leiam, né? Porque isso vale para nós todos, tá bom? Vamos lá. Não deixando nossa congregação. Estão vendo? É o autor de Hebreus, conhecedor profundo da palavra. Alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Apolo, mas não importa, olha. Ele está dizendo, está fechando o livro do capítulo 10 ao 13, ele está dizendo: não deixando a nossa congregação, como é costume de
Ainda bem que são alguns, né? Você já pensou se todos nós ligados aí via satélite? Ah, não, então vamos conhecer as outras igrejas. Não, é costume só de alguns, e alguns que estão fora da palavra. Vejam, estão fora da palavra. Alguns antes admoestando-nos uns aos outros. Você é membro da igreja local, você consegue admoestar um ao outro. Você conhece o problema dele, você vai orar por ele, vai jejuar por ele, ele vai ser liberto daquele assunto, vai ser curado, transformado. Você é abençoado, você é membro daquele corpo, daquela igreja local. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia é o arrebatamento da igreja, é a volta do Senhor Jesus para nos buscar. Então, meus irmãos, fechando aqui o nosso assunto, temos 2 minutinhos para fechar. A importância do irmão ter o seu pastor, e do pastor ter a sua ovelha. Tem um outro texto lá em Hebreus 13, quero ler com os irmãos, esse versículo muito importante, Hebreus capítulo 13, vamos abrir, Hebreus capítulo 13, verso 17, eu vou ler para os irmãos aqui. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, meus irmãos, nós não somos participantes apenas, nós estamos comprometidos com a igreja local. Só fazendo uma referência, quando Paulo faz as suas saudações lá em Romanos 16, ele diz assim: recomendo-vos a Febe, que está servindo na igreja de Sencreia. Ela tinha um endereço, aquela irmã, ela estava associada àquela igreja, assim como nós, como membros, como pastores, estamos associados à igreja local, até que o Senhor deu uma revelação para mudar de igreja, outra coisa, mas assim é debaixo do governo do Senhor. Não temos crentes turistas, temos crentes comprometidos com o Espírito Santo. Nós vamos encerrar aqui essa transmissão da escola bíblica, deixando com os pastores das igrejas locais, para que façam o encerramento, a entrega dos jejuns, e também os manaíns que estavam conectados conosco durante esses 2 dias, possam fazer o seu encerramento local. Nós desejamos a todos e os cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Amém.